pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu começar aqui com essa aula de hoje, que a gente vai falar sobre K-pop, Samsung, tigres e esse negócio aqui de baixo que é um monte de árvore de metal. E, bom, essa aula, é uma pena que vocês infelizmente conseguem saber o tema antes, né? Então não vai ter muito segredo. Nosso tema de hoje é Coreia e tigres asiáticos. Bom, primeiramente, a gente vai começar de cima e vamos descendo devagarinho. Então a gente vai começar da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul e vamos chegando nos tigres asiáticos. Bom, deixa eu. Talvez eu uso. Espera aí. Isso, Coreia e tigres asiáticos. Aula de Rafael Cristóvão. Bom, antes de começar a aula das Coreias, vamos entender primeiramente como que funciona as Coreias, né? Porque é uma coisa um pouco complicada. A Coreia, ela foi colônia do Japão, do começo do século XX até 1945. Bom, e assim como diversos países, quando acabou a Segunda Guerra, que o Japão estava do lado que perdeu, então os países que venceram, né, acabaram meio que controlando essas regiões que estavam com o Japão. E assim como o Vietnã, como a Alemanha, que foi dividida entre oriental e ocidental, assim como o Vietnã, que foi Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, a Coreia também. Então a Coreia foi dividida entre a parte do norte, opa, a parte do norte e a Coreia do Sul. E o que é interessante, que foi dividido isso no final da Segunda Guerra, certo? Porém teve uma guerra. Logo depois da Segunda Guerra teve uma guerra, que foi a Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias, ela começou porque a Coreia do Norte tentou invadir a Coreia do Sul, com apoio soviético e chinês. Na verdade, com apoio soviético, a China entrou um pouquinho depois. E essa guerra, ela nunca teve um fim. Isso é uma coisa mais estranha ainda, que a gente hoje vê a Coreia e não sabe que, na verdade, nunca assinaram o final da guerra. Eles tá no pause, entendeu? Tá no pause. E a diferença é que o norte era socialista e o sul capitalista. Bom, então vamos entender primeiro a Guerra das Coreias. Ou seja, a Coreia foi colônia do Japão de 1910 a 1945. Eu tô bom de grifar, mas tudo bem. Então, a Coreia foi uma colônia do Japão. Porque o Japão ele era um país imperialista e invadiu diversos territórios ali ao seu redor. E depois disso, depois de 45, a gente entra na Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi esse conflito, que nunca houve um confronto direto, apesar que na Coreia teve uma coisa bem próxima disso, entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. E dividiram o norte socialista, de vermelhinho, e o sul capitalista, azulzinho. E a divisão foi meio que no meio das Coreias, no paralelo 38. E esse paralelo 38 é de extrema importância. Ou seja, quando a Coreia do Norte vai invadir a Coreia do Sul, ela ultrapassa o paralelo 38 e vem em direção à Coreia do Sul. E, e essa guerra, então a Coreia do Sul ficou, né, digamos, foi invadida, né? Foi invadida com facilidade, porque a Coreia do Norte tinha um apoio direto da União Soviética, com armas, com tudo. E basicamente a Coreia do Norte foi invadindo a Coreia do Sul até ela ficando assim, só esse trechinho mais ou menos aqui, ó, de terra. Quando a Coreia do Norte, quando a Coreia do Sul pede ajuda para a ONU,
sendo que o principal país que ajudou a Coreia do Sul foi os Estados Unidos, que foi uma, como se diz, uma operação toda da ONU, uma missão da ONU. Os Estados Unidos entram, assim com seus aliados da OTAN, entram aqui na Coreia do Sul, aqui nessa região onde tem a cidade de Busan. Eles vão subindo até dominar novamente a Coreia do Sul. E eles chegam até o paralelo 38. Só que os Estados Unidos falou o seguinte: meu, já estamos aqui, vamos dominar tudo. E eles invadem a Coreia do Norte no segundo momento da guerra. E vão invadindo a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, então assustada, e principalmente a China, que estava meio neutra na guerra, não queria se envolver, fica pensando: meu, eu não quero ter os Estados Unidos aqui de vizinho na China. A China pensa isso. Então a China entra na guerra, de novo. Eu estou usando de outro tom de vermelho, eu estou percebendo agora. E ela vai invadindo, invadindo, invadindo e para bem aqui, ó, no paralelo 38. E assim ficou, digamos que a Coreia, né? Opa, aqui. Então vamos começando agora do norte, depois vamos indo para o sul. Bom, a Coreia do Norte é um país socialista, é um país extremamente militarizado. Tem uma noção, é o país que tem, depois dos Estados Unidos, acho que o maior exército, contingente de exército do planeta. Eu achei que eu tinha parado para usar o celular responder uma mensagem, mas eu acabei percebendo que eu não parei, então vamos continuar. Depois eu peço para cortar essa ideia. Então, a Coreia do Norte é um país extremamente militarizado, extremamente fechado, governado por uma ditadura bem polêmica, que é a do Kim Jong-un. E, bom, é aquela coisa que a gente conhece, né? O gordinho lá da Coreia do Norte, que ameaça o pessoal, blá blá blá. Mas vamos falar um pouco agora do país. A Coreia do Norte, ela é uma região muito montanhosa e de planaltos. Então a gente tem aqui essas cadeias de montanhas, por exemplo, e aqui esses planaltos que vão acompanhando toda a península coreana. Aqui, ó. E a gente tem uma faixa de planícies, principalmente no lado oeste, que é essa planície aqui ocidental, essa região de cá, que é onde ficam Seul e fica também Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Já na faixa leste, a gente tem uma faixa mais estreita de terras, que é igual aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa faixa litorânea mais estreita aqui no sul e sudeste, né, que já vem com os planaltos. É mais ou menos isso também lá na Coreia. E essas cordilheiras aqui mais montanhosas, que nevam, né, são bem altas de fato. Aqui já com a fronteira com a China, no norte da Coreia do Norte. E a gente vai colocar algumas informações gerais que são importantes sobre a Coreia do Norte. Bom, a capital da Coreia do Norte é Pyongyang. Pyongyang. O nome da Coreia do Norte, o nome oficial, é República Popular Democrática da Coreia. E, bom, ela não é muito democrática, mas entendeu? O líder é o Kim Jong-un, que é o ditador norte-coreano, o famosão lá, aquele cabelinho raspado, não sei o quê. E é um país muito militarizado, muito mesmo. Outras informações, vamos seguindo para mais informações da Coreia do Norte. Espera aí. Vai. Aqui. Gente, não está indo no meu slide. Espera aí. Espera um pouquinho. Acho que já vamos. Bom, agora foi o slide. Então, outras informações importantes sobre a Coreia do Norte.
A Coreia do Norte, ela é um país, como eu já disse, muito isolado, muito fechado, e por conta disso, acaba sendo um país muito pobre, né? Ela tem esse problema, essa marca de ela passa muito por grandes crises, desabastecimentos, por épocas de fome. Nos anos 90 a gente viu isso, assistiu uma fase muito difícil para a Coreia do Norte. A gente tem que ver que ela é uma economia planificada, como acho que eu já disse isso em outra aula. Tem aqueles planos quinquenais, como se fosse tudo um plano e o Estado ali controlando tudo. A população não é tão pequena, é um país que a gente tem estimativas de 25 milhões de habitantes, porém não se sabe exatamente o número. Ela sofre muito com sanções econômicas, principalmente dos Estados Unidos, mas da ONU também. E a sua única parceira econômica, basicamente, é a China. A China, ela faz fronteira com o país, então é um país que o único país fronteiriço que ela dialoga, aquela coisa é a China. A China é o grande parceiro norte-coreano. Bom, e agora a gente vai descendo um pouquinho, como eu tô falando, a gente está descendo devagarinho, e a gente chega na questão da DMZ, ou Zona Desmilitarizada. Só que o nome não tem nada a ver com a realidade, porque foi durante muito tempo, eu acho que até hoje, o lugar mais militarizado do planeta. A DMZ nada mais é que isso daqui, ó. Essa faixa de terra, aqui, que fica mais ou menos no paralelo 38. Paralelo 38. Essa faixa de terra é meio que uma zona tampão. Tipo, se um país tiver que passar, for atacar o outro, vai ter que passar por aqui primeiro. E aqui tem tropas dos dois países, tem uma missão da ONU e basicamente é como se fosse um campo minado para dividir, para meio que retardar uma invasão, seja de um lado do sul ou do norte. Na DMZ, a gente tem essas duas casinhas aqui, que é meio que o ponto de encontro. Até onde o Donald Trump, quando foi tentar resolver isso daí, se encontrou com o ditador da Coreia do Norte. Então eles é meio que a única passagem entre os dois países. Isso é muito, muito estranho, porque hoje você não consegue ir de um lugar para o outro. Tipo, você consegue ir do Brasil para a Coreia do Norte. A gente não tem voo direto, mas você pode ir para a China e depois pegar um voo para lá. Mas um sul-coreano não consegue vir daqui para cá. Existem até algumas vilas nessa DMZ que eles tentam habitar para é assim, o sonho da Coreia é um dia ser unificado. O problema é que o norte quer que unifica para eles e o sul, né, se unificar teria que ser do jeito do sul. É mais ou menos isso a situação na Coreia do Norte, na Coreia. E agora a gente vai descendo mais um pouquinho pra gente chegar no sul, né? Nossa, tá difícil passar pela DMZ. Pera aí, eu não tô conseguindo. Bom, já a Coreia do Sul já é um país bem diferente da Coreia do Norte. A Coreia do Sul é o país dos K-pop, é o país do BTS, é o país do Parasita, o filme que ganhou o Oscar. Já é um país que a gente já tem um contato muito maior, né? Acho que todos nós acabamos tendo pelo menos algum aparelho da Coreia do Sul. Por exemplo, o celular aqui, ó. A Samsung. Grandes marcas são da Coreia do Sul. A gente vai falar isso no próximo slide. E é uma coisa bem interessante que o Sul ele ficou muito desenvolvido, né? Vamos lá começando ó, pelo super trunfo. A Coreia do Sul tem aproximadamente 52 milhões de pessoas, ou seja, um pouco mais do dobro da Coreia do Norte. A capital da Coreia do Sul é Seul. Seul tem um problema que ele fica muito perto da Coreia do Norte, fica bem aqui. Literalmente, são 60 quilômetros da Coreia do Norte, ou seja, se a Coreia do Norte fosse invadir a Coreia do Sul, a capital fica literalmente do lado. A Coreia do Sul é um país democrático, o nome dela é República da Coreia, é ROK, a sigla deles é Republic of Korea, e lá na Coreia do Norte é
PRK. É, a Coreia do Sul ela é capitalista, bem capitalista por sinal. Opa, eu queria- tá aqui. É um país desenvolvido, muito industrializado, e é o país dos K-pop, de tudo. Por que é importante? Eu coloquei K-pop aqui, o K-pop, porque as pessoas às vezes confundem e falam, acham que os BTS é da Coreia do Norte. Não, se fosse da Coreia do Norte eles nem estavam vivos, então não confunde isso, é importante. E agora a gente vai descer. Bom, a Coreia do Sul é uma economia desenvolvida industrial. Aqui vocês podem ver, por exemplo, essas fotos aqui de Seul, de Busan. Acho que aqui é Busan, a parte de cima, e a de baixo é Seul. E você. Bom, é um país que ele é tão industrializado, que eu te falei, ele tem grandes conglomerados. Tem Hyundai, Samsung, LG, Kia, tem um monte de coisa. Daewoo, várias empresas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia são da Coreia. E o que é legal, a gente às vezes acha que a Hyundai só faz carro, mas não. A Hyundai faz tudo. A Hyundai faz trator, faz caminhão. Sabe o que mais a Hyundai faz? A Hyundai, sabe o que ela faz? É uma coisa engraçada. Ela faz navios. Ela faz, enfim, a Hyundai faz muita coisa. A Samsung faz carro na Coreia do Sul, por exemplo. Faz uma infinidade de coisas. LG é a mesma coisa. Aqui eu já acho que é mais voltada para os carros mesmo. Inclusive aqui é da Hyundai. E por que a Coreia do Sul ficou tão, né, tão grande, tão poderosa, com empresas assim tão desenvolvidas? Ela contou com grandes investimentos dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos, mas principalmente dos Estados Unidos. E hoje, além das empresas, a Coreia do Sul ela tenta exportar cultura. Ela quer realmente se tornar um país desenvolvido, um país que seja importante para o mundo. E vocês podem ver que ela investe em cinema, investe em música, investe no geral, investe na cultura, no turismo. Está naquele momento realmente muito favorável para o país, né? Hoje, esse momento que a gente vive para a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, ela é considerada um dos tigres asiáticos. Na verdade, a Coreia do Sul é praticamente o primeiro tigre. O Japão já foi um caso de muito sucesso. Então, os Estados Unidos, os países falaram, vamos investir agora em países similares ao Japão. Ou seja, então eles procuraram países como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que não, é uma cidade, não é exatamente um país, e Singapura, que também é uma cidade-estado. O que esses países tinham tanto em comum para atrair esses investimentos e quando que isso aconteceu? Bom, os investimentos ocorreram principalmente entre as décadas de 60 e 90, uma economia voltada para o mercado externo. Outra coisa que eles tinham, que é bem interessante, mão de obra barata. Que hoje, se eles são países ricos, então a mão de obra é mais cara, naquela época era o contrário. Eles eram muito, muito pobres. Outra coisa que eles tiveram foram pesados, oh, isso é o feio, investimentos externos. Ou seja, eles tornaram meio que um modelo de investir de países para países pequenos, todos eles são pequenos e são pobres em recursos naturais. Então eles seguiram esses passos. E qual que é uma das coisas mais legais na questão dos tigres asiáticos? Eu vou no próximo slide, eu vou mostrar. Os tigres asiáticos, eles tinham alguns fatores, tiveram alguns fatores de sucesso. Então eu coloquei aqui, eu pontuei alguns deles. Então, uma coisa que é fundamental para todo país ficar rico, né, se tornar rico, é o investimento em educação. Todos investiram pesadamente em educação. Outra coisa que já não é tão bonito, mas é verdade, é a oferta de mão de obra barata. Isso principalmente aqui na Coreia do Sul tinha muito. Taiwan, Singapura também. Hong Kong é um pouco diferente o esquema de Hong Kong, é mais financeiro. E o investimento de capital estrangeiro. Eles foram muito abertos para o capital estrangeiro e hoje estão colhendo esses frutos. Uma coisa que a gente vê, poxa, tem tantos países que são pobres, que
tem condições até melhores, por que que não vai igual eles, né? Também a questão do Estado. O Estado na Coreia do Sul, em Taiwan, é muito transparente, são lugares que você tem confiança de investir seu dinheiro. Tanto é que, pra ter uma noção, isso é uma coisa mais atual, mas desde sempre, Singapura, por exemplo, ele tem um rating, que é uma nota para os investidores acima dos Estados Unidos. Ou seja, então passa uma confiança para a pessoa investir seu dinheiro. E são voltados para o mercado externo. E uma coisa também que é engraçada é a ética confucionista, que é uma coisa bem asiática. Não tem como você seguir isso no Brasil, por exemplo. Isso ajuda muito na questão das empresas, dos conglomerados, eles acabam isso reforça bastante, isso é visto muito bem visto pela comunidade empresarial, né? As empresas têm uma organização, até uma questão muito que as empresas operam até como se fosse uma grande família, então a produtividade dizem que é maior, tem sim seus pontos. E o que é bacana, um exemplo do que imagine que eu vou desenhar esse círculo aqui. Imagina que isso aqui seja Singapura, tá? Ou Taiwan. Taiwan teria que ser mais compridinho. E você pensa, bom, o que eles fazem, né, para ter tanto sucesso? Países como o Brasil, ou o Brasil, vamos pensar no Brasil só. As indústrias, geralmente elas ficam perto da cidade. Então eu vou desenhar aqui uma cidade. Por exemplo, aqui vai ser uma cidadezinha, né? Vai ser uma cidade. Não, pera. Aqui vai ser a cidade. Aqui tem uma cidade, certo? Certo. Então, assim, Taiwan, por exemplo, é uma ilha, né? O Singapura também, de certa forma, é uma ilha. E os países geralmente fazem as indústrias, fazem as coisas ao redor das cidades. Então você pega aqui em Brasil, então tem São Paulo e ao redor de São Paulo, dentro de São Paulo mesmo, tem as indústrias, certo? Isso daqui é o tradicional. Nenhum problema nisso também. Nos países, nos tigres asiáticos, isso já veio do Japão, principalmente, eles fazem as indústrias aqui, ó, no mar. No mar não, é na zona litorânea. Por que eles fazem isso? Então aqui, eles são países que são pobres em recursos. Então imagine só, se eles não têm aço, mas fabricam carros, o aço tem que chegar de algum lugar. Vai chegar do Brasil, por exemplo. Então, a matéria-prima ela vai chegar aqui, vai ser transformada aqui e vai ser exportada daqui. Então você não tem esse custo de você levar a matéria-prima para uma área industrial próxima a um grande centro urbano e, enfim, mandar de volta para ser exportado. Aqui não. Aqui tudo para indústria, para economia, você fica aqui na borda já. Ou seja, então o país ele vai chegar opa, as matérias-primas e elas vão sair daqui também. Então é muito mais dinâmico. É meio que por isso que é voltado para exportação. Então são fábricas que vão produzir tudo ali nesse entorno e vão mandar já para o mercado mundial. Ou seja, isso é mais barato, isso é mais inteligente. E você tem esses grandes portos, por exemplo. Os maiores portos do mundo, se não ficam na China, a maior parte deles vão ficar em algum dos tigres asiáticos. Esse daqui é o porto de Singapura, que sempre é o segundo ou maior do mundo. É sempre o primeiro ou o segundo maior do mundo, às vezes terceiro, disputa ali com Xangai, Roterdã
Busan, que é na Coreia do Sul, então os maiores portos são na China, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, são os grandes portos. E claro, vai ter uma coisa nos Estados Unidos, uma coisa ali na Europa, mas os grandes portos, os grandes hubs internacionais disso são aqui, nos tigres asiáticos, nesses países manufatureiros, né? E agora a gente vai falar dos novos tigres asiáticos. São países que estão tentando copiar a receita, né? Bom, se a receita deu certo, né, tem que copiar. Então, eles estão tentando. Quais são esses países? Vietnã, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles tentam seguir modelos, algumas diferenças. Eles não têm tantas empresas próprias, eles acabam sendo mais dependentes de transnacionais para produzir neles, né? Mas isso no começo, normal. E eles têm umas diferenças, por exemplo, eles têm grandes mercados consumidores também. Indonésia, para quem não sabe, tem uma população maior que a do Brasil, na faixa de 250 milhões de pessoas. Vietnã e Filipinas, quase 100 milhões. E Tailândia na faixa de 60, 70. Ou seja, são países muito populosos, que além de servir para exportação, tem uma mão de obra barata, mas também pode se tornar grandes mercados consumidores. Então vamos para o primeiro exercício. Bom, definir linhas gerais é um balanço de tudo. A divisão entre a Coreia do Norte e do Sul, caracterizando o regime político de cada país e suas principais alianças. Frentes de aliança. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos colocar Norte. Não vou nem escrever, vou fazer um negócio meio rápido. O Norte a gente pode caracterizar como um país socialista, vírgula, autoritário, na verdade, vou colocar totalitário, totalitário, governado por uma mesma família durante todo o período. É verdade, desde Coreia do Norte e governado pela mesma família. Seu principal parceiro, tal parceiro econômico e militar é a China, que vem suprindo um vazio deixado pela antiga URSS, antiga União Soviética. E, no entanto, no qual, além disso, o país mantém uma relação com a Rússia, além de outros países simpáticos ao socialismo. Por exemplo, Cuba, entendeu? Um país ali, outro aqui, não tem um grande apoio. Já o Sul é capitalista, democrático, tendo como principal parceiro econômico e militar os EUA, no entanto, é um
país aberto à comunidade internacional tendo alianças econômicas com o mundo todo. Bom, eu não fui muito extenso, porque o Sul ele é um país bem ortodoxo, ele é um país que tem aliança com todo mundo, é um país rico, enfim. Não tenho muito o que dizer sobre o Sul, nesse sentido, né? Diferentemente do Norte, que é uma coisa bem diferente. Já o outro exercício é um de alternativas, é bem simples. Eu vou. Opa! Ele está falando assim: sobre o modelo de industrialização implementado em países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul e Taiwan, ou adotado em países da América Latina, como a Argentina, o Brasil e o México. Pode-se afirmar que a. Nos países do Sudeste Asiático, a participação de capital estrangeiro impediu o desenvolvimento de tecnologia local, ao passo que nos países latino-americanos ela promoveu esse desenvolvimento. Bom, essa é exatamente o contrário. A gente no Sudeste Asiático teve muito mais capital estrangeiro. A B. Nos dois casos, houve participação do Estado. Não houve participação, já está errado. Houve. Nos dois casos, houve. Nos países do Sudeste Asiático, as organizações de trabalhadores em sindicatos livres encareceu. Está errado, é o contrário. Na América Latina, que teve uma participação maior dos sindicatos. D. Nos dois casos, houve importante participação de capital japonês responsável pelo desenvolvimento tecnológico nessas regiões. Olha, isso não é mentira, tá? Mas não dá para falar que o capital japonês foi extremamente importante para a industrialização no Brasil, México e Argentina. Isso está errado. Mas, obviamente, já teve investimentos japoneses nos dois lugares, né? E nos países do Sudeste Asiático, a produção industrial visou a exportação, ao passo que nos países latino-americanos, a produção objetivou o mercado interno. Isso é verdadeiro. Então, vou marcar aqui. Peraí. Então, sim, isso é verdade. Isso é verdade. A alternativa é. Bom, gente, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que fiquem bem. Até a próxima.